Sabe qual é um dos paradoxos mais perigosos e, olha, mais comuns no mundo dos negócios? É a ideia de que o crescimento, que é o sonho de toda empresa, pode ser justamente aquilo que a leva para a beira do abismo. Pois é, parece loucura, mas acontece o tempo todo. Vamos começar com uma história que a gente já viu muitas vezes. Imagina um negócio que está bombando, sabe? Batendo meta de venda atrás de meta, expandindo a operação. E aí, de repente, do nada, a empresa percebe que não tem dinheiro para pagar os salários no fim do mês. Isso não é um caso raro, não. É uma armadilha clássica que pega muito empreendedor de surpresa. E esse fenômeno tem nome, viu? É a tal da armadilha do crescimento. É aquele momento em que o sucesso vira o seu maior inimigo. Entender como essa armadilha funciona é o primeiro passo para conseguir escapar dela. Bom, então vamos mergulhar nisso. Então a pergunta é, como isso acontece? A armadilha do crescimento, na verdade, não é uma coisa só. Ela é tipo uma tempestade perfeita, sabe? Formada por 4 perigos que vão surgindo de fininho sem ninguém perceber. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro perigo é o que dá um nó na cabeça de todo mundo. A crise de fluxo de caixa. Parece um absurdo, né? Mas olha, a maioria das empresas não quebra por falta de lucro, quebra por falta de dinheiro vivo no banco. Tem uma frase que resume isso perfeitamente. Lucro é opinião, caixa é fato. E aqui a gente entende direitinho como o problema acontece. A empresa paga aos fornecedores hoje com o dinheiro que tem em caixa, só que ela vende a prazo e só vai receber dos clientes lá na frente. Quanto mais ela vende, mais estoque ela precisa comprar agora, e maior fica esse buraco entre o que sai e o que entra. O crescimento rápido, nesse caso, acaba com o oxigênio do negócio, que é o dinheiro em caixa. E isso acontece numa velocidade impressionante. O segundo perigo é a tensão na infraestrutura. Pensa assim, toda empresa tem um limite do quanto consegue produzir ou atender. E o crescimento descontrolado não só atinge esse limite, ele simplesmente despedaça tudo. Imagina uma padaria. O forno dela consegue assar, sei lá, 1.000 pães por dia. Mas e se de uma hora para outra os pedidos pulam para 1.500? Não tem mágica, o forno não estica. É aí que o crescimento mostra todas as falhas nos processos. A qualidade do pão cai, as entregas atrasam e a equipe fica o dia inteiro só apagando o incêndio. Agora, vamos falar do fator humano. Um time pequeno com 10 pessoas funciona na base da conversa, da confiança, todo mundo sabe o que o outro está fazendo. Mas quando essa equipe triplica de tamanho, essa informalidade toda vira um caos. Aí você precisa criar novas funções, contratar um RH, um gerente, e tudo isso custa caro e exige um planejamento que muitas vezes não foi feito. E o último perigo, talvez o mais delicado, é o próprio dono ou a dona do negócio. Aquela pessoa que fundou a empresa, que sempre foi a melhor em fazer tudo, acaba se tornando o principal gargalo. Tudo tem que passar por ela. E aí, a empresa fica lenta, perde o timing. O desafio aqui é uma mudança de identidade, sabe? É deixar de ser o melhor fazedor para se tornar o arquiteto do negócio. Bom, a gente já viu os perigos. A pergunta que fica é, como crescer sem cair nessa armadilha? A resposta está em construir uma base bem sólida, apoiada em 4 pilares que são essenciais. Vamos conhecer cada um deles agora? Os pilares são esses: caixa, operações, pessoas e gestão. E o mais importante, um não funciona sem o outro. Eles formam a estrutura que a empresa precisa para a expansão ser um processo controlado e não um acidente esperando para acontecer. Primeiro pilar, caixa. E aqui não é só sobre ter dinheiro. É sobre planejar o futuro financeiro com a mesma seriedade que se planeja as vendas. Tem uma regra de ouro que é: busque dinheiro quando você não precisa dele. Porque, convenhamos, ir negociar com o banco quando o caixa já está no vermelho é a pior posição possível. Segundo, operações. Um processo que escala bem é aquele que pode ser escrito, que pode ser ensinado e que qualquer outra pessoa consegue repetir e chegar no mesmo resultado. A chave aqui é construir sistemas que não dependam de um único herói na equipe para funcionar, sabe? O terceiro pilar é pessoas. Para crescer, é preciso delegar. Mas delegar de verdade não é só passar tarefa. É dar responsabilidade pelo resultado final. Em vez de dizer, faça isso, um bom líder pergunta, como a gente pode atingir esse objetivo? É assim que se cria um time de donos, e não só de funcionários. E por último, gestão. Um crescimento que se sustenta é guiado por dados. Aquela intuição, aquele feeling que funcionava super bem no começo, pode ser bem perigoso quando a empresa cresce. É fundamental identificar aquelas poucas métricas que são vitais, que realmente mostram a saúde do negócio. E essa analogia do carro é simplesmente perfeita. O painel do carro ensina a gente a focar no que é essencial.
No negócio, isso significa saber a diferença entre as métricas de vaidade, tipo número de likes, e as métricas que levam a uma ação, como o custo para adquirir um cliente. Uma gestão inteligente foca no que de fato move o ponteiro. Agora, o ponto central é que esses 4 pilares não funcionam cada um por si. O que une tudo isso e transforma em uma estratégia de verdade é uma única coisa: um plano. Um plano é exatamente isso, é o Waze do negócio. Ele não vai prever todos os problemas da estrada, claro, mas ele te dá a melhor rota, avisa das curvas perigosas e, o mais importante, permite que você recalcule o caminho bem rápido quando alguma coisa dá errado. É a diferença entre dirigir com destino claro e, bom, só acelerar e torcer para chegar em algum lugar. E essa é a grande virada de chave. Um plano permite que uma empresa assuma o controle do seu destino. Com ele, o crescimento deixa de ser algo que simplesmente acontece com a empresa e passa a ser algo que a empresa faz de propósito, com intenção, com controle. Então, a gente termina com essa reflexão. O crescimento de um negócio é uma jornada planejada ou é só um acidente esperando para acontecer? Saber essa resposta é o primeiro e talvez o mais importante passo para construir uma empresa que não só cresce, mas que dura.